A manchete 2, Nájila. Vejam só, a ONU conclui: Israel comete genocídio em Gaza. Netanyahu anuncia ocupação total e um plano para erguer um bairro de luxo sobre as ruínas. Meu Deus, socorro! A gente começa com esse relatório, depois a gente vai para esse plano absurdo desse condomínio de luxo em Gaza. Bem, é um relatório de uma comissão de investigação da ONU que aponta que Israel cometeu genocídio contra palestinos em Gaza. Esse relatório, que foi divulgado hoje, afirma que as autoridades israelenses e as forças de defesa de Israel cometeram 4 dos 5 atos de genocídio que são definidos pela Convenção de Genocídio de 1948. Então, a gente tem uma cartela aí com esses atos que indicam genocídio de Israel em Gaza. Matar membros de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, causar graves danos físicos e mentais, impor deliberadamente condições destinadas a destruir esse povo e impedir nascimentos. O relatório da Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre os Territórios Palestinos Ocupados, esse é o nome da comissão, analisou ações de Israel nos últimos 2 anos em toda a faixa de Gaza. E o documento afirma que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o presidente de Israel, Isaac Herzog, e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, incitaram a prática de genocídio no território palestino. O relatório alerta também que todos os países têm obrigação de prevenir e punir o crime de genocídio. Caso contrário, esses países podem ser considerados cúmplices também pela Convenção de 1948. E a comissão ainda adiantou que essa comissão da ONU que já trabalha para nomear cúmplices. O governo de Israel diz que esse relatório é falso, é um documento distorcido que se baseia apenas em mentiras contadas pelo Hamas. Mas a gente sabe que várias organizações internacionais, já acusaram Israel de genocídio na faixa de Gaza e que o Tribunal Penal Internacional também analisa esse genocídio de Israel em Gaza. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é um órgão que é controlado pelo Hamas, 65 mil pessoas já morreram na faixa de Gaza desde o início da guerra. E esses números, segundo a ONU acredita que esses números são reais, que realmente esse número confere com a quantidade de mortos, 65 mil. Bem, hoje Israel lançou a grande ofensiva, que já havia sido anunciada, uma grande ofensiva, agora é a ofensiva terrestre, tá? Então era uma ofensiva aérea. Hoje começou a grande ofensiva terrestre na cidade de Gaza. A estimativa de Israel é que ainda há 3 mil combatentes do Hamas na cidade. As forças de defesa de Israel estimam que 350 mil pessoas já deixaram a cidade de Gaza, atendendo aí essa ordem de retirada de Israel. Mas os especialistas acreditam que, além dos 350 mil que deixaram a cidade, que há um número maior de pessoas que resolveram ficar em Gaza, porque elas não têm condições de relocamento, elas não sabem, elas não têm como sair de Gaza. Como é que elas vão levar as coisas? Elas não têm dinheiro para pagar esse transporte, por exemplo, nem transporte tem. E muita gente diz, olha, eu não vou sair da cidade de Gaza porque nenhum lugar é seguro. Eu vou para onde? Bem, ontem o ministro da Segurança Nacional de Israel, Ben-Gvir, que é da extrema-direita de Israel, ele fez um discurso e ele disse que quer construir um bairro de luxo para policiais israelenses sobre as ruínas de Gaza. Quer que esse bairro seja construído depois que aniquilar Gaza, depois que Israel controlar Gaza, vai ser um bairro construído na praia, com altos prédios de luxo. Ari. Olha só, Franz, primeiro, em um mundo ideal, um relatório desse da ONU teria consequências práticas em desfavor de Israel, contra Israel. Em um mundo ideal, com uma ONU fraca, esvaziada politicamente, o relatório
tem uma função ali jornalística e histórica também para documentar. Mas prática, provavelmente não teremos. E o assinte de Netanyahu é fazer a limpeza étnica, exterminar, e quem não foi exterminado? Ser expulso e ocupar. É um colonialismo ali, é um colonialismo. E aí eu pergunto para você, eu sei que é muito complicado para os israelenses quando você menciona genocídio, o que é óbvio que remete à memória do genocídio contra os judeus, mais de 6 milhões de mortos. Então, eu imagino que eles recebam essas acusações de uma maneira bem constrangedora, de uma maneira inquieta, né? Eles foram alvos de genocídio. Mas tem como considerar diferente disso? Não tem, Ari, não tem, e as informações e as imagens são bem claras. Porque por mais que se duvide dos dados divulgados pela saúde em Gaza, por conta do controle do grupo terrorista Hamas, quando você observa as imagens do que era a faixa de Gaza para o que é a faixa de Gaza hoje, e você vê as pessoas morrendo de fome, crianças, mulheres inocentes ou morrendo nos bombardeios, não tem como classificar com outro nome que não seja genocídio. E é importante sempre frisar que o Benjamin Netanyahu está longe de ser unanimidade dentro do país, dentro de Israel. Tanto que muito dessa ocupação de Gaza vem por essa sanha, por esse desejo do Netanyahu de se perpetuar, de continuar no poder, porque a oposição dele dentro do país também é uma oposição muito grande. Agora, a ONU, infelizmente, perdeu totalmente a sua credibilidade. Você vê Israel tratando como nada um relatório nesse nível, nesse sentido. E eu sou um pouco cético em relação a resultados, Ari. Enquanto os Estados Unidos continuarem apoiando a matança que Netanyahu promove na faixa de Gaza, isso infelizmente não vai parar, independente de condenação no Tribunal Penal Internacional, independente de relatório da ONU. Enquanto Israel tiver o apoio dos Estados Unidos no que vem promovendo lá na faixa de Gaza, infelizmente o genocídio vai continuar. Para a gente fechar esse tópico, Socorro, e ir para o último, que é a questão lá da Venezuela, você falou os cúmplices, né? Os cúmplices desse genocídio serão apontados. Bem, fica mais complicado ainda alguma ação prática contra Israel, já que o principal cúmplice parece ser o governo americano. Que é o principal fornecedor de armas para Israel. Agora vamos ver se esse apontar o dedo dessa comissão da ONU vai realmente acontecer. Porque o que eles disseram hoje é claro, eles disseram que todos os países têm a obrigação de prevenir e de punir o crime de genocídio de todas as maneiras possíveis. Uma das maneiras que a gente interpreta é parar de vender armas, parar de apoiar, por exemplo. E caso isso não aconteça, esses países podem ser considerados cúmplices. Mas, como o Francis falou, mesmo que a ONU aponte, que essa comissão independente da ONU aponte nomes, e vai acontecer o quê, Ari? Vai acontecer algo? Pelo visto, não. É verdade, infelizmente, Socorro.